Tem a nossa abertura ainda. Tem. Tem a nossa abertura. Hoje, finalmente, ninguém ficou matraqueando, né? No começo, senhoras. Ah, senhor aí também, né? Todinho. 17 minutos de atraso. Então é isso aí, nós estamos aqui mais uma noite, na nossa tábua redonda de debates, senhoras e senhores. Estamos aí com a Amanda, que com certeza nesse friozinho ela vai tomar um vinhão, que não é vinho quente, senhoras e senhores, é vinho mesmo. Tentar, né? Estamos aí com o nosso profeta do caos, nosso arauto do apocalipse, que errou a previsão, senhoras e senhores, porque a Inglaterra ganhou de 2-0 da Alemanha. Estou aqui na Roma do passado para me inspirar a levar esses 3 hereges para o céu, porque eles não têm salvação. E o nosso decano deste grupo, o nosso extraterrestre, que ajudou a empurrar as pedras das pirâmides, senhoras e senhores. Querido Jorginho. Extraterrestre, Jorginho. Então vamos lá. Vamos lá. Pergunta 430. Pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito, porque ele não vê tudo e porque se engana tantas vezes? Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabe-se muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos, e, depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Aí é que tá, gente, mas esse sonâmbulo aqui que o Kardec pergunta é o sonâmbulo natural, porque aquele sonâmbulo provocado que tem digamos assim, o acompanhamento dos espíritos, ele de acordo com o trabalho, ele é levado pelos espíritos para poder fazer, digamos assim, desde encaminhamentos até atendimentos à saúde, entendeu? Porque esse sonâmbulo aqui é o sonâmbulo natural, é aquele que está desdobrando no corpo naturalmente, tem essa facilidade, mas como ele é um espírito ainda como nós aqui, ele só pode ir aonde a sua sintonia o permite. Assim, eu não vejo isso, não. Aqui eu vejo como na época do Kardec era de pesquisa ali ainda, aqui eu acho que é a pergunta tanto para o natural como para o induzido. Porque eles fizeram experiência com o sonambulismo induzido e perguntavam algumas coisas para ver se o espírito estava ali. Que aquele começo ali na época de Kardec ali, tinha esse estudo, tanto do natural como do induzido, principalmente, né? Porque o natural você tinha que estar dormindo, tipo, em casa, então seria mais inconveniente. Mas eu acho que tanto faz aqui. Babu, pode ser, porque
A minha compreensão aqui já é em função aquela leitura do livro que eu falei para você, do Coronel Debochar, daquela época, né? Porque ele fazia isso com várias pessoas. Ele dava o passe magnético, induzia o transe e afastava do corpo. E aí ia fazendo as experiências. Mas as experiências dele era tipo assim, percepção de dor no corpo físico, no corpo espiritual, se ela conseguia ver a distância, se ela podia ir em tal lugar. Nas médias que ele trabalhou, tanto é, inclusive, que ela ia nos lugares, voltava com as percepções e eles comprovavam. Então, por isso que eu estou entendendo aqui que, primeiro, não é permitido aos espíritos imperfeitos verem tudo e por tudo conhecerem. Quer dizer, a sonâmbulo médium também é um espírito imperfeito, mas como ela está acompanhada por espíritos para essa experiência, é como se fosse uma mediunidade, ela é utilizada pelos espíritos. Não sei, mas pode ser também isso. Não, mas mesmo que ela seja aí, que nem você falou nesse caso, dependendo do que essa pessoa que estava conduzindo o estudo aí, se ela perguntasse alguma coisa que ela não poderia responder, os espíritos não iam levar ela também. Também tem essa aí, tem razão. Aí sim. Cadê o nosso sommelier? Nós é terrível com a gente mesmo, graças a Deus. A gente não precisa de fora para nos Não precisa. Não precisa. Priminho de Nelo. Já somos perseguidos aqui. Aqui, o que ele está colocando é assim, não é porque está sonâmbulo que a pessoa virou outra pessoa. A gente, em estado de vigília, como diz aqui no livro, a gente não sabe tudo. É só porque desdobrou, a gente vai virar conhecedor de todos os mistérios do universo. Uhum. Sim. Continua sendo ser imperfeito. Sim. Espírito imperfeito, né? A gente fizesse um caso aqui de indução magnética para o sonambulismo, aí fala assim, vai em tal lugar ver a vida em Júpiter. Não pode, vocês não podem ainda fazer esse tipo. Não ia ser dado para nós esse tipo de oportunidade. Porque o que eu acho interessante é que numa das experiências com a principal médium ou psíquica ou sensitiva do coronel, ele faz uma experiência interessante. Ele desdobra ela, aí atrás dela, assim, ela está de frente para ele, com o grupo, né? Tem uma aranha, e ele mata a aranha. E ela, desdobrada, fala da morte da aranha, e ela vê, inclusive, o espírito da aranha, o princípio inteligente que animava a aranha, subir e ser amparada por outros espíritos. Você pensa bem. Então, digamos assim, como sonâmbulo, desdobrado do corpo como espírito, ela pode ver coisas, né? O espírito da aranha? O princípio... O princípio inteligente, não? Porque a gente... o princípio inteligente, né? Quer dizer, todo ser vivo... O princípio inteligente é espírito. Sim, mas é sinônimo, Claudinho. Está no livro dos espíritos. O que é o espírito? Sinônimo coisa nenhuma. Espírito é espírito, princípio inteligente, princípio inteligente. Coisa diferente. Depende do que sentido você usa, né? Podemos falar a alma da aranha. Porque Claudinho já separou o negócio aí. Mas ela consegue ver o que é provado aí? Que o espírito, em qualquer situação desdobrado, ele tem a visão espiritual, porque ele é espírito. Agora, como o Babu falou, manda ele para Júpiter para ver como é que funciona. Ele não pode ir, porque não pode sair né? Mas ele pode, com os espíritos que acompanham essa experiência, ela pode ter, essa médium, a sua percepção ampliada, e aí ela falar alguma coisa que lhe veio dos espíritos, né? É tipo assim, os espíritos falam para ela e ela fala pelo corpo. Na verdade, nós poderíamos dizer o seguinte, que mediunicamente, numa questão bem ampla, o sonâmbulo, quando fala pelo seu próprio corpo, ele é
está incorporado, fazer uma psicofonia por si mesmo, entendeu? Não entendi que coronel é esse que você está falando. É o derrochado do livro que eu mostrei para vocês, gente, na segunda-feira passada. Que livro é esse? De magnetismo. Ô, Jesus, peraí. Coronel, o coronel, que coronel é esse? Senhorzinho Malta. Os militares invadiram também Foi quem? O presidente que indicou esse coronel aí para... É esse aqui, meu filho. Alberto de Rochard. Ele mostrou mesmo, né? Ele era coronel. Ele faz as pesquisas através do desdobramento e magnetismo. Entendi. Eu vi que você... Senador não prestou atenção na aula passada, só isso. Estava preocupado com as comprinhas dele. Ele vai, inclusive, gente, nas experiências dele, comprovando a reencarnação. Ela vai tendo que, espiritualmente, falar das encarnações dela com provas, entendeu? Então, eles vão atrás, onde ela diz que ela reencarnou. Tem várias experiências, assim, do sonambulismo, mas é como o Babu disse. Ele não ia além da onde aquele espírito tinha condições de ir, mas comprovava que a alma não vive no corpo, ela vive fora do corpo e tem seu conhecimento ampliado quando livre do corpo. E o corpo estava dormindo em sono magnético, né? Através do passe magnético. Tem até, no outro livro dele, de Rochard, ele tem até uma explicação como é que ele fazia as experiências, entendeu? Com cientistas, qual era o método dele de dar o passe magnético. Vamos embora. Agora é o Babu. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora quando acordado, que estão acima até mesmo de sua capacidade intelectual? Acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que supondes e apenas se acham adormecidos, porque seu corpo é um entrave para que possa se lembrar das coisas. Mas, afinal, o que é ele? Como nós, é um espírito encarnado na matéria para cumprir sua missão e o estado em que entra ou desperta dessa letargia. Nós vos dissemos repetidamente que vivemos muitas vezes. É essa mudança que faz o sonâmbulo e qualquer outro espírito perder materialmente o que pode aprender em uma existência anterior. Ao entrar no estado que chamais de transe, ele se recorda, mas nem sempre de uma maneira completa. Sabe, mas não pode dizer de onde vem o que sabe e nem como possui esses conhecimentos. Passado o transe, toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Leio já lá dentro ou vocês querem comentar alguma coisa? Lê inteiro, Babuzinho. Então tá. Agora o adendo. A experiência mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que devem dizer e suprem sua insuficiência. Isso se vê especialmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, um outro indica o remédio. Essa dupla ação é alguma vez evidente e se revela de forma clara por essas expressões bastante frequentes. Diz-me para dizer, proíbe de me dizer tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir para obter uma revelação recusada, visto que estão sempre apanhados por espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se preocuparem com a verdade. Dessa experiência aqui, eu acho que Kardec trouxe da Revista Espírita, agora não vou lembrar qual que é, mas quando ele que a partir de 67, quando a Revista Espírita fala da mediunidade de cura. Ele conta uma história semelhante a essa de um médium de cura, parece que na Polônia.
e que o cara fala assim, olha, hoje eu não posso falar porque o espírito médico não está presente. Então, quer dizer, ele sabia dar o remédio, porque quem dava para ele o remédio era o espírito que acompanhava. Porque a partir de 67 ou 66 é quando o Kardec começa a demonstrar, que começa a aparecer em vários pontos a mediunidade de cura, que ele também não conhecia, né? A partir de 63 já tem um caso de uma sonâmbula, que era até um médico, ela fica na casa desse médico, Ah, sim. Exatamente. que ela começa a receitar e o médico começa a acompanhar as curas que ela faz, através dos remédios e tudo mais. Alguma coisa, Mandinha? Alguma coisa, senador? Aqui, o que eu diria aqui é assim, mostra nessa passagem aqui que a matéria, como ela realmente atrapalha a expansão das faculdades que o espírito tem. Quer dizer, ele desdobrado, ele é capaz de se lembrar e ter pensamentos, ideias que de volta ao corpo físico ele não consegue. Porque... Fala, Babu. Não, eu ia falar que é parecido com o sonho, né? Que a gente sonha bastante, só que normalmente a gente não recorda de tudo. Eu Às vezes nem pensei recorda isso. de nada. Quando você tava lendo, eu falei, ué, mas parece a gente mesmo, dormindo, o espírito, né, se vê no livro do corpo e... Espírito imperfeito, terceira ordem. Segunda categoria. Mas sabe o que acontece, gente? É o seguinte, aqui nós chegamos à compreensão de que o espírito mesmo não é que ele se lembra de tudo, ele não esquece nada, apenas as coisas mais importantes e tal. Ou seja, o espírito em si, ele detém o próprio autoconhecimento. Mas quando ele encarna, esse corpo e esse cérebro não tem a memória total, só tem a memória desta vida. Então, nessa vida, o seu conhecimento é latente, ou seja, é a intuição, digamos assim, é a habilidade, como é que ele sabe. Mas quando ele sai do corpo, o seu conhecimento das suas vidas estão nele, ou está em mim. Agora, digamos assim, como o espírito é o detentor, a questão básica que ele podia perguntar para poder aprender mais seria essa. Não importa o quanto o espírito é bruto ou material. Cada um de nós já tivemos várias existências. Agora, o bruto e o mais sensível consegue acessar ou trabalhar com esse conhecimento de maneira diferente. O senhor está querendo reescrever a resposta do Espírito da Verdade, é isso? É o que diz aqui, meu filho, é só Faz ler. tempo. É aqui, cara, ó. E entrando num estado aqui chamais Começando crise, com a pergunta 1. ele se lembra, mas nem sempre de maneira completa. Por quê? Porque o conhecimento está nele. Gente, ó, usando como referência, não é um exemplo. Esse nosso companheiro, irmão doente aí, que desencarnou anteontem através da violência. É um espírito bruto, mais primitivo, mas tem uma habilidade que ele utiliza muito bem. Agora, como é que ele aprendeu essa habilidade? Só nessa vida, não. Aí que a gente vê que a materialidade emperra muita coisa, mas esse conhecimento que ele já tinha de sobrevivência, saber se virar, não é qualquer um que tem. Quer dizer, mesmo primitivo ainda, violento, digamos, sem uma noção moral bem embasada, ele tem uma experiência que não pode ser, digamos assim, de um espíritozinho comum. Só a reencarnação lhe dá isso. Mas ele coloca isso aqui na resposta. Ele coloca aqui, ó. Aonde? Já te dissemos repetidamente que vivemos muitas vezes. Ele já coloca isso. Sim, tá legal. Continua.
E essa mudança é que lhe faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Ou seja, o fato de ele reencarnar, ele esquece parcialmente as lembranças. Agora, Sim. as tendências, tudo aquilo que está no espírito, você não perde. Aí é que está. Então, é essa maneira que a gente tem que perceber que a reencarnação é uma realidade, porque uma pessoa bruta não poderia ter, digamos assim, essa desenvoltura de saber se virar dessa maneira, entendeu? Aí que a gente vê. Por isso que ele não tem condição de acessar completamente o que ele sabe. Mas esse espírito desencarnado deve ter um acesso também parcial, porque quanto mais sensível você for, mais maduro, mais você tem acesso ao que te é latente, que é o que está aqui. Por isso que ele completa nesse ponto. Ele não vai lembrar de detalhes das vidas passadas, mas as habilidades, as capacidades adquiridas, isso ele não esquece. A gente não sabe explicar o porquê determinadas pessoas têm dom para uma coisa ou para outra, para música, para as artes. Isso aí a gente não sabe explicar. É algo que ele exerceu em vidas passadas. Agora, lembrar quem ele foi, você não vai lembrar. A matéria justamente apaga essa memória. Eu tenho um dom da mágica, ó. Apareceu, sumiu, ó. Meu Jesus amado. E outras vidas. E outra aquela novena que a gente combinou fazer para o Babu, aquela novena de São Jorge. Vamos, senador! Vai, senador. Vamos lá, 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. A gente O que é vai essa passear. visão à distância aqui? Tipo assim, eu aqui em casa, sonâmbulo, vou na sua casa aí e vejo o que está acontecendo. Aí eu volto para assim, ó, a Mandinha tá enchendo o garrafão lá de São Tomé, lá, ó. 5 litros lá. Liga para ela para confirmar. Sangue de boi. Sangue de boi. Sangue de boi que é mais barato. É essa a visão, Mandinha. Você tá num lugar e você... De boi atacar o fígado é ruim. Se você, né, fica só no suco de uva. Melhor, né? Fica só no suco de uva. Meninos, vamos lá. Vamos lá. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. De ambas, há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Gente, é por isso que eu digo que, digamos assim, sensibilidade mediúnica e mediunidade são muito parecidas, porque a gente já aprendeu no livro dos médiuns que mediunidade ela é orgânica, você nasce com essa condição, e o sonâmbulo também nasce com essa condição. Se você não tivesse essa sensibilidade, essa facilidade de se desdobrar, que é uma mediunidade natural. É assim que eu entendo. Quer dizer, você tem que nascer com essa condição, com essa, digamos assim, com essa predisposição física de poder ter facilidade de se libertar do corpo. Agora, como você vai usar, ou como isso vai interferir, ou para que isso veio com você, a gente tem que descobrir. Porque você pensa bem, por que alguém vem como sonâmbulo? Para que serve isso na sua vida? Não? Se não tiver um fim útil, ele fica um incômodo. Fala, senador, que o senhor quer falar. Eu diria aqui que a mediunidade é uma faculdade do espírito. A questão orgânica é de facilitar ou dificultar essa expansão dessas capacidades. Tanto do espírito como a matéria. Ele coloca aqui. Se a gente pegar o exemplo que o Jorginho citou agora, do rapaz que estava foragido, né? Que é um espírito mais atrasado. Se a gente fosse colocar ele em sonambulismo, ele poderia ter dificuldade de se desprender, tipo assim, não ir muito longe, por causa do conhecimento. Aí nós pegamos um espírito elevado que nem a Mandinha.
A gente coloca ela no sonambulismo, ela vai até o nosso lar lá. Aí ela vê tudo lá e volta para trazer para nós. Ela tem uma capacidade maior que ele. Ó, sensibilidade moral também, porque não podemos esquecer que a moral, apesar dela não ser um ingrediente firme na mediunidade, porque mediunidade é uma condição mediúnica, moral ela é neutra na mediunidade, a mediunidade dá a cor para a sua mediunidade, entendeu? Então, se a Amandinha tem muito mais capacidade de se, digamos assim, se desdobrar à distância do que o nosso irmão enfermo aí. Mas que esse conhecimento e essa habilidade de sobrevivência dele já é de outras encarnações, isso com certeza. Vá, Amandinha. Sou eu. Ah, 4, 3, 4. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a que ele ainda se encontra ligado. é aquele espírito ainda, que o perispírito é muito denso ainda, é muito Que a identificado gente com o falou. corpo. Isso, que a gente Porque acabou de citar. de encarnado, ele não é mais sonâmbulo, ele é espírito solto da matéria. Isso. Agora, solto da matéria, ele tem a liberdade bem maior do que como sonâmbulo, porque como sonâmbulo ele está preso ao corpo ainda. Já desencarnado, ele não precisa mais disso. Eu vou botar um ponto positivo para cada um aí, que vocês estão prestando atenção na aula. Ô, Babu, eu queria ter um professor como esse no tempo da escola, viu? Nossa, gente boa. Professor, dá aquela coisinha legal aí. Não, hoje está em prova. Você lembra disso, Babu? Todo mundo tirando uma folha do caderno e guardando no livro. O Jorginho tem trauma da escola, com o professor, com os e tem amigos. as histórias mal resolvidas aí do Isso. passado. Cara, tem mesmo, viu? Nossa Senhora. 4, 3, 5. Eu vou fazer um negócio que minhas respostas é tudo longa. Vamos trocar isso aí. Podemos fazer nada, isso é coisa do destino. É o destino. Destino, gostei, Claudinho. Destino é bom. O sonâmbulo pode ver outros espíritos? A maioria o vê muito bem, e isso depende do grau e da natureza de sua lucidez. Mas alguma vez não se dá conta disso de início, e os toma por seres corpóreos. Isso acontece principalmente com aqueles que não possuem nenhum conhecimento do espiritismo. Ainda não compreendem a essência dos espíritos. Isso os espanta e eis porque acreditam estar vendo pessoas vivas. Aí o adendo. O mesmo efeito se produz no momento da morte, naqueles que acreditam ainda estarem vivos. Nada a seu redor parece mudado. Os espíritos lhe parecem ter corpo semelhante ao nosso e tomam a aparência do próprio corpo como um corpo real. Gente, olha, a Sueli Calda-Chuva, que é uma das melhores que escreve sobre o Chico, conta essas histórias dele, né? E o Chico já era médio, tinha um pouco mais de trabalho e tal. Mas ela conta que no começo, Chico tinha uma clarividência, ele entrava no ônibus lá em Uberaba e ele não sentava, ficava em pé, porque ele via pessoas sentadas no ônibus. Como o espírito é gente, para eles eram pessoas vivas, e são pessoas vivas, né? Nós é que fazemos essa distinção. Quando ele começou a perceber esse lance de que, digamos assim, o espírito tem uma certa nuance, ele já passou a pedir licença para os caras. Porque esses espíritos que nem você coloca aí, que estavam no ônibus, que tá muito materializado, não se deram conta que estão desencarnados, o perispírito ainda é muito identificado com a matéria e estão passeando aí. Pelo menos não estão pagando busão, né? Agora, gente, eu sei que vocês vão me gozar disso, porque eu já percebi que eu sou eu sou o decano desse grupo aí, né? Jorginho vai falar que é quase um Chico Xavier, anota aí. Mas depois que eu li isso, da Sueli Calda-Chuva, claro que eu não falo isso no ônibus de maneira aberta, né? Antes de sentar e tiver vazio o lugar, eu peço mentalmente. Se tiver alguém aí, por favor, não quero sentar em cima de ninguém. Licença. Tá que nem aquela amiga dele que fica mandando o guardião ficar protegendo o carro lá, ó.
Mas é diferente, Babu, porque, Vai lá. cara, os espíritos estão aonde nós estamos. É claro que eu não fico pedindo licença na rua, mas na hora de sentar, cara, eu fiquei aquele negócio, pô, se o Chico via, deve ter aqui, então eu já mentalmente. Aí eu sei. Manda internar, mano. Manda internar. É. Chegou nesse ponto, manda internar. É. Eu já vejo uma vaga, já vou correr, Isso, deixa lá. né? Mas, menina, você já percebeu que você entra no espírito, você senta em cima dele? Olha as ideias do Jorge. Olha as ideias. Olha, tá. Olha. Ai, meu Deus do céu. Vai lá, Claudinho. Vai, senhor Junino. 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Por que essa pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo. São A liberdades. espiritualidade gosta de dar uma catracada, hein? Tá dando um pito no Kardec, né? Pô, É. mas sabe que é a alma que enxerga? Que Não, pergunta mais. mas aí é que tá, Claudinho. Essa resposta aqui tem uma pequena safadeza. Qual que é? Porque a percepção é da tua consciência. E você é espírito. Aonde você estiver, da sua consciência. Então, se você estiver lá em Júpiter, Claudinho, você não vai sacar, porque lá para você é onde você está. Então, a sua visão é de Júpiter. Não, é a pergunta 432. O que tem a 432? Ele acabou de ler e esqueceu. Ó. Vou tirar seu ponto positivo. Então, a alma não. Quer dizer, como se explica a visão à distância e a musa sonora? A alma não se transporta. Claro. É isso que. Aí o Kardec repetiu a pergunta e. De Júpiter, não. Por isso, Babu, que muitas vezes acontece o quê? Quando você está no trabalho mediúnico e tem um atendimento para espíritos que não se reconhecem como desencarnados, porque ele olha o corpo dele, mesmo sendo parecido com ele não se reconhece, porque ele é a própria consciência. Não, mas tá, porque ele perguntou na 432 e voltou a perguntar na 436. O espírito foi delicado, como sempre, né? Tipo assim, vocês estão perdendo meu tempo já, tipo assim, né? Mas também a gente tem que ver como Kardec realmente é consciencioso. Ele faz um tipo de pergunta diferenciada, que é a mesma coisa para fazer se o espírito se contradiz ou se a resposta realmente é válida, né? Com certeza. Interessante. Tem fundamento, tem fundamento. Tem fundamento, Jorginho. Isso. Gente, 437. Considerando-se que é a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se encontra sua alma, algumas vezes bem distante daquele em que está o seu corpo? A alma não deixou inteiramente o corpo, ao qual está sempre ligada por um laço, que é o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem de uma cidade a outra por meio da eletricidade, o laço que liga os seus pensamentos é a eletricidade. Por isso, elas se comunicam como se estivessem uma ao lado da outra. Aqui, realmente, eletricidade é o telégrafo, não é? Naquela época era o telégrafo. E isso constata o que, Amandinha? Vai, chega a 10. Vou chegar a 10 aqui, ó. Bom, vou até colocar os 10 para você antes já. Isso constata o quê? É isso que eu tô... Dá zero! Dá zero, já dá zero, já. E isso constata o quê? Continue de onde o Claudinho parou a leitura. Professora? Claudinho, vai É lá. a alma que vê. Não. Vai lá, Claudinho. Vai dar um 10, vai. O Claudinho é aquele filho aquele personagem da escola do professor Raimundo que sempre acertava tudo, ó. Eu queria ter um filho assim. Queria ter um filho assim. Aqui ele está falando do famoso cordão de prata.
Que lindo. 10 para você. 10 para É você. isso? Ah, mas isso eu também já sabia. Não sabia que era isso. Responder? Não sabia que era isso para responder agora. Amanda, agora você me saiu de primeira. Sabia Pô, disso. isso eu sabia. É porque, na verdade, ele está encarnado ainda. Por isso que tem esse cordão, né? Por isso que ele sente as sensações de calor, de frio. Amandinha, você está perguntando ou afirmando isso? Ah, as duas coisas. Eu adoro a Amanda, né? Aquele chocolate dela tinha um uísque. O chocolate quente dela tinha um uísque. Com licor. De licor. Ai, meu Deus. Vai, senador. Continua Vai, a sua explanação aí. Então, aqui ele fala do cordão fluídico, que é o laço que mantém o espírito ligado ao corpo físico. E aí ele recebe as sensações, né, de onde ele estiver, como se fosse uma extensão do corpo. Então, aqui é como se fosse realmente o espírito está lá longe, tudo que ele percebe lá, ele transmite através do cordão fluídico para o corpo físico. Então, ele recebe essas sensações. Né? Só depois que desencarnar, aí partiu o cordão, aí já era. Vai, Amandinha. 438. Não, O uso... é isso. Hã? Não, isso mesmo. Vai. Tá. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Muito, como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Grave essa pergunta para vocês, essa resposta. Toda faculdade. Porque depois que a gente desencarnar, isso aqui vai ser cobrado da nossa consciência. Vai. Essa pergunta vai pular lá na mente de vocês. Ó. Aí que o bicho pega. São as ferramentas, né, que a gente recebe. Se a gente utilizar mal essas ferramentas, a gente vai responder por isso. Simples assim. Vamos embora. Êxtase. Vai lá. 439. Que diferença existe entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é um sonambulismo mais depurado. A alma do estático é ainda mais independente. Pergunta para a Amandinha qual personagem do Evangelho que entrou em êxtase. Entrou em êxtase do Evangelho? Ah lá, nem o Jorginho não sabe. Não, também, olha, agora eu também não sei não. Mas o senador sabe. Qual é, senador? Não, o Jorge não saber, tudo bem, porque ele não fez a escola de aprendiz do Evangelho. Agora, você, Amanda, você tinha que saber. Já fala para o comandante dela riscar o nome dela já depois dessa. Não, ontem eu fui tão bem na minha apresentação, não faça isso. Amandinha, volta para o ERG, que é melhor. Ontem eu fiz até a prece de Cáritas na minha apresentação. Nossa! Tá. Abemos papa. Nossa! Depois do 2 tem que fazer alguma coisa. Ô, senador, então. Eu vou ter que falar com a sua sargento para te rebaixar de soldado de primeira classe para recruta. Não, eu tô quase acabando, pelo amor de Deus. Sim. Gente, vem cá. Pelo amor de Deus, mate a minha... Quem entrou em êxtase, Jesus? Paulo. E tem mais outro ainda também. Tem 2 até. Paulo Francisco de Assis. Nossa Senhora. João, quando viu o Apocalipse, a descrição do Apocalipse, ele estava em êxtase total. Agora, só uma pergunta, gente. Pedindo... mas essas aulas foram muito no começo da escola. Que está conosco. Claudinho, vê no dicionário aí, faz favor, o que é êxtase? Êxtase não é aquele samadhi hindu, é? Salgadinho? Não, samadhi, rapaz. Tá com fome.
Ó, êxtase, aqui no dicionário de filosofia espírita. Beleza, diz aí. Do grego, êxtase, arrebatamento de espírito, provém de êxtase, fulminar de espanto. Mas agora vamos lá. Paroxímetro da emancipação da alma durante a vida corporal, do que resulta a suspensão momentânea das faculdades perceptivas e sensitivas do órgão. Nesse estado, a alma está ligada ao corpo apenas por frágeis laços, que ele procura romper. Então, pertence mais ao mundo dos espíritos que ele entrevê do que ao mundo material. O êxtase é alguma vez natural e espontâneo. Pode também ser provocado pela ação magnética e, nesse caso, é um grau superior de sonambulismo. Aí ele fala, ver pergunta dos espíritos 439, que nós estamos seguintes. Olha só. Quer dizer, então, este êxtase então, é semelhante a esse samadhi do cara, do yogi, o cara que se apaga completamente da matéria. Isso. Aí você pode até dar uns tapão no rosto que não volta muito cedo, não. Rapaz. E no dicionário diz o seguinte: estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor, reverente, etc. Nossa, então, bacana. Então, eu acho que esse êxtase, então, deve ser bem raro, porque poucas pessoas devem ter essa capacidade de sair de si mesmo ao ponto de ficar fora de qualquer sentido, realmente. Tem que ser algo muito útil, que nem foi para João, que nem foi para Paulo. Nesse ponto que é relatado, por exemplo, de João, de Paulo, é realmente muito raro. Só espíritos que tenham realmente condições de chegar a esse ponto. Não é qualquer um. Um dia eu relato minha experiência para vocês. Eu não quero colocar vocês para baixo, assim, né? Para mostrar a minha. Você teve Não êxtase? tomou o comprimido hoje. Amandinha, alguém tem que ligar para esse cara de manhã e falar para ele tomar a medicação. Acordar logo cedinho já tomar. Vamos embora, vai, senador. Vai lá, senador. 440. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Quer ficar lá, né? Você acha? Ou seja, não é para qualquer um. Não, gente, olha, mas eu prefiro. Já tinha uma frase no século XVIII, XIX, é melhor ser um mendigo em Paris do que um rei na Prússia. Eu prefiro ser um Zé Ruela num superior do que o rei da Inglaterra nesse planeta. Eu vou lá e vou morar na rua. É que nem uma passagem, igual uma passagem da Odisseia. Quando Ulisses entra no Hades, ele encontra com Aquiles. E Aquiles fala para ele, eu preferia ser o mais baixo dos servos na terra do que rei aqui no reino das sombras. Bicho que lá em cima deve ser fogo, cara, lá. Aquiles, lascou-se, meu filho. Vamos embora, Jorginho. Vamos lá. 441. Quando o estático exprime o desejo... Jorginho. Fala sinceramente. Calma aí, repete que você travou, Jorginho. Sumiu tudo que você disse. Então, me avise aí, porque para mim estava normal. Quando o estático exprime o desejo de deixar a Terra, fala sinceramente e não retém um instinto de conservação, isso depende do grau de purificação do espírito. Se vê a sua posição futura melhor que a da vida presente, esforça-se por romper os laços que o prendem à Terra.
Sim. Mas é por isso, Babu, que naquele livro de EQM, de Experiência de Quase Morte, a grande maioria fala assim, eu não queria voltar. Eu não queria voltar da onde eu estava. Quer dizer, são os espíritos que contam, o obrigam a voltar, que falam assim, cara, você tem que voltar mesmo. Mas as pessoas voltam com... Você pensa bem. E não é com o planeta superior, não. Você imaginou? Nós aqui vamos fazer uma viagem de aprendizagem em Júpiter. Chega lá, aquela serenidade do ar, aquele ar puro, só gente boa, né? Rapaz, tudo isso se resume assim, ó, depende do grau de pureza do espírito. Paulo e João foram lá e sabiam que tinha que voltar. Assim, nós aqui, a rarezinha, é que nem nós assim, vamos frequentar uma beira de uma festa espumante, a gente vai querer e vai ficar. Vocês não podem, ó, retira daí. Vocês só vão dar uma olhada no salão e sai daqui da festa. Não pense. Mas isso é pra gente ficar com vontade de ir para lá. Mas o duro é voltar depois da festa, cara. Pô, pelo amor de Deus. Não dá, não. A gente vai ser a mesma coisa que quando eu estava lá na aeronáutica, quando a gente fazia policiamento de festas no H15, a gente só ficava na porta ali olhando só, às vezes comia um salgadinho que trazia pra gente, mas é o máximo que a gente conseguia fazer. Tá de serviço. Por isso que a gente não tem êxtase, porque a gente vai querer ficar lá e vai ficar dando trabalho, não. Já imaginou, cara? Tira o cara daqui, o cara se agarra na coluna, aí tem que chamar o policial. Tem que dar choque pro cara. Tava perdido. Viu? Vai a Mandinha. Mandinha, você pode ficar tranquilo aqui. Pelo menos, se nós levar essas duas almas lá para cima, pelo menos um quartinho de água quente a gente tem. Fica tranquila. Ah, por favor. Então, vamos lá. 442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Sim, ele pode morrer e por isso é necessário chamá-lo, por meio de tudo o que pode prendê-lo a este mundo e, sobretudo, fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria o verdadeiro meio de não ficar lá, onde vê que seria feliz. Babu, quando eu estiver perto de você, se tiver um êxtase, eu vou dizer assim, Babu, você ganhou uma Mega Sena e você volta. Você ainda acha que vai arrastar nós para lá ainda, senador. Olha lá. Olha lá. Mas como é que eu vou te trazer de volta para esse mundo se você estiver lá em cima, cara? É só você dar tela para espíritos zombeteiro e leviano que eles se identificam rapidamente. Você ganhou na Mega Sena. Mandinha, se você tiver, digamos, um êxtase, como é que a gente poderia chamar você de volta? Qual seria o pique de chamar você de volta? Não tem vinho aí. Comida. Não tem vinho aí. Não tem vinho Porque aí. a cachaça eu já abandonei, né? Faz tempo. Mas muito bem. A cachaça... Faz 5 anos. O nhoque te pega legal ou não? Ah, sim. Então, tem nhoque aqui novinho, molho vermelho. Coxinha. Ninguém vai dizer coxinha. Né? É só falar coxinha. Também. Oh, Deus, viu? É só nós mesmo. 443. Existem coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente fruto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrenos? Tudo o que vê não é, então, real? O que vê é real para ele. Mas como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, pode vê-los à sua maneira, ou melhor, dizendo, pode se exprimir numa linguagem apropriada a seus preconceitos ou às ideias em que foi educado, ou ao vossos a fim de... Calma aí. Ou foi educado, ou ao vossos a fim de melhorar, se fazer compreender,
a fim de melhor se fazer compreender. É principalmente nesse sentido que ele pode errar. Foi nosso amigo Joãozinho, que viu lá as nuvens de gafanhoto. Mas o Babu, eu acho que ele não se enganou, digamos assim. Você pensa bem, ó, há uma história real que quando os primeiros indígenas aqui da América viram um homem a cavalo, eles acreditavam que o homem e o cavalo era uma coisa só, porque eles nunca tinham visto primeiro um homem branco, e depois os cavalos da América já tinham desaparecido, eles nunca tinham visto um cavalo. Né? Então, eu acredito que aqui é a mesma coisa que acontece, também está lá muito bem elaborado nesse livro do EQM, fala o seguinte: nos Estados Unidos, a EQM é sempre trazida com a ideia de eu vi um túnel e o final uma luz. Já na América do Sul, não tem essa ideia de túnel nem de luz. Por exemplo, alguns casos no México, como é muito católico, eles falam assim, um anjo do Senhor veio me encontrar, porque é a visão católica que o cara tem. Nós já veríamos diferente, mas eles espantam isso, que na América do Sul, os espíritos, quando fazem EQM, não veem esse túnel, que tanto o americano fala, né? Eu vi um túnel, tal, a gente não vê isso. Eu acho que é o tipo de crença, ou como você tem que traduzir para algo conhecido, né? Foi o que aconteceu com o João. Ele viu os gafanhotos e falou assim: ó, eu vi gafanhotos metálicos que cuspiam, que eram os aviões de guerra. Que ele deu uma. O senador pode falar mais. O senador jesuíta aqui. E está sendo, digamos assim, pós-doutorado em Gênesis, né? Porque ele está vendo todos os capítulos. Ele sabe decor e salteado. Fale, senador. Então, ele teria que traduzir isso, o que o João fez, é a mesma coisa que, por exemplo, hoje os médiums têm que fazer quando eles vão colocar no papel alguma coisa ou verbalizar algo que eles viram. Então, tem coisas que ele viu que não é do tempo dele. Então, blindados de guerra não era do tempo dele. Então, ele traduziu como escorpiões, que tinham fogo, né? Cauda que tinha fogo. Era os canhões dos blindados. Os gafanhotos eram os aviões. Ele fala até tinha rosto de homem, porque provavelmente ele viu o piloto lá dentro do avião. Sim. Então, ele não conhecia avião, não era uma tecnologia do tempo dele. Ele tinha que traduzir de acordo com o conhecimento que ele tinha aquilo que ele viu. A forma que ele conseguiu traduzir o que ele viu foi os gafanhotos, escorpiões. E entrando nessa aí, que é muito importante, que tipo assim, que falta estudar o espiritismo, o livro dos médios, porque muito hoje em dia você vai trabalhar em campo mediúnico, o médio ali tá em transe, mas ele fala assim, eu vi um dragão, eu vi alguma coisa. Ele pode ter visto, assim, mas aquilo representa alguma coisa. E não vai falar que a pessoa, eu vi o Claudinho sendo perseguido por um dragão. Não, o Claudinho está tendo algum tipo de influência, algum tipo de obsessão, um exemplo. Mas não é que é um dragão que está correndo atrás dele, mas é uma coisa forte. Vão falar assim, o negócio é ali perto dele. Tá? Que normalmente o que os médios passam é, eu vi um dragão ali correndo atrás do. Então precisa ter esse estudo de mediunidade também. O que ele vê lá é uma coisa representativa, que ele tem que saber interpretar e trazer. É até colocado que os médiums têm sempre que estudar. Por quê? Porque o espírito ele vai utilizar os conhecimentos que o médium tem para ele transmitir aquilo que ele precisa transmitir. Então, você pega um médium que não conhece nada, o cara tem uma educação muito ruim, o espírito não vai conseguir utilizar a mente do médium como ferramenta adequada para transmitir o que ele precisa transmitir. Então, a pessoa precisa estar estudando a doutrina, lendo, precisa ter uma cultura mais elaborada para que o espírito consiga utilizar aquilo que o médium tem na sua mente como ferramenta para poder transmitir, né? Então, é a mesma coisa se tentar escrever com a mão dos outros. Então, se a pessoa tem uma mão toda
deformada, você não vai conseguir. Né? É um exemplo, mas é mais ou menos isso daí. Por isso, Claudinho, que nós ainda não conseguimos ainda compreender e avaliar realmente Chico Xavier. Porque você pensa também, fala assim que Chico só tinha até o 4º ano primário. A condição que faziam da sua mediunidade, aí a gente percebe que ele tinha uma ligação interna com o seu próprio espírito muito maior do que a gente pensa. Apesar de que falar que o Chico era, digamos assim, era semi-alfabetizado é mentira. Porque quando o Chico precisou e foi na Universidade da Califórnia, o Emmanuel falou, olha, estuda inglês porque os caras vão conversar com você. Ah, mas eu preciso, claro, meu filho. Então, o Chico conhecia muito mais do que nós pensamos e sabemos sobre ele, e a sua condição de espírito era muito diferenciada. Porque você pensa bem, ele como médium, olha só, não há nem correlação, digamos assim, com os 3 médios que nós conhecemos. Por exemplo, o Chico, apesar de ser um trabalhador de psicografia, tipo como Divaldo e Raul Teixeira, o Chico era muito mais eclético. O Chico falava de vários assuntos. Já Divaldo, ele é romanceado e psicólogo. O Raul Teixeira, ele conseguia um pouco mais de profundidade, porque o Raul, mesmo sendo médium, ele era professor de física, né? Física teórica. Quer dizer, mas mesmo assim, nem o Raul, com esse conhecimento, foi tão eclético quanto o Chico. Porque ele, com certeza, ele tinha um conhecimento que já vinha já de outras encarnações. Então, ele já tinha um desenvolvimento em termos de espírito, como espírito, muito maior. Isso com certeza. Vá, senador, vá, daqui a pouco nós paremos. Dá para nós terminar esse capítulo. 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? O estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem, porque então se abandona às suas próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores, que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Gente, por isso que o Chico ele era muito inteligente para dizer assim, olha, gente, o bom médium, claro que essa frase é do Kardec, Chico sempre colocou isso, o bom médium é aquele que é pouco enganado, mas que não é infalível. Então ele fala o seguinte, tudo bem, o cara pode ser um excelente médium, mas ele tem uma visão e ele ele pode, a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo o Chico falando, você tem que avaliar o que... E olha, a confiança para o Chico Xavier é muito grande nesse sentido. Que cai naquele negócio, que o médico, primeiro, tem que estudar para saber interpretar as coisas e ter um leque de conhecimento para o espírito poder utilizar ele bem. Tem que ser humilde também, porque assim, tem coisas que você não vai querer saber, mas tem alguns que ficam tentando, né? Aí a porca torce o rabo. Porque mesmo o médium, ele tem que ficar realmente quase invisível, né? Porque se o médium começa, pela sua qualidade mediúnica, a ganhar um pouco de fama, daqui a pouco nós somos falíveis, né? Mesmo que o cara não queira, o cara tropeça um pouco na vaidade, né? Nossa, vai lá no Babu que esse cara é 10. Aí vai lá o Jorge, vai o Claudinho, vai a Amanda. Ah, não, vai no Babu que ele é batata, ele fala, a coisa acontece. Daqui a pouco o Babu, sem perceber, ele tá... E aí, adeus mediunidade, né? Já Elvis. Já Elvis. Vai, Jorginho! Sou eu, meu querido. 445. Que consequência se pode tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Seriam uma espécie de iniciação à vida futura? Melhor dizendo, a vida passada e a vida futura que o homem entrevê. Que ele estude esses fenômenos e neles encontrará
a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente devassar. Porque a vida em espírito a gente vive, né? Até mesmo encarnado a gente tem comunicação com os espíritos encarnados. Então, aí que ele pergunta, é uma iniciação para a vida futura? Ele fala assim, não, é tanto da passada que você já teve, se preparando para a futura, para você poder compreender algumas coisas. Pois é, mas aí a pessoa precisa entender esse fenômeno como algo da alma, né? Agora, as outras religiões, por exemplo, os adventistas, por exemplo, não acreditam nem que quando você morre, você recupera a sua consciência, eles acham que você fica dormindo. Então, Mas para eles, vem cá, Claudinho, mas para pessoas que têm esse tipo de, digamos assim, que nós entendemos como natural, eles têm isso como algo divino, né? Por exemplo, assim, se você fosse um protestante pentecostal e tivesse essa condição de ser sonâmbulo, porque qualquer um pode ser, você seria quase um profeta na sua igreja, porque você seria tocado por Deus. Quer dizer, eles veem isso como um toque divino e que precisa ser diferente. pois é, mas eles o problema é justamente esse. Se é divino, então é algo sagrado, não pode ser, não é algo que pode ser para todas as pessoas, entendeu? Não é algo comum, não Para é algo qualquer que tipo é de assunto. não é algo que é corriqueiro, não é algo que faz parte da vida de todo mundo. É algo exclusivo só para alguns escolhidos. Sim. Fica complicado. E mesmo nesse caso aqui, o que é importante, sempre tem uma finalidade útil. Qual que é a finalidade útil da alma? É o ganho da virtude, o desenvolvimento das virtudes da moral. Aí vai a pessoa. Não, mas é importante eu saber com quem vai casar. Não é importante isso. É importante o que é a sua moral. Você tem que desenvolver a moral. Mas a pessoa, mas se eu for casar com fulano e ciclano, isso é material. Isso é escolha sua, você que vai ter que aprender a fazer. Toda essa faculdade tem que ser usada para um fim útil. Mas aí que a gente vê o pessoal fica usando a toda hora, tipo, a Sim. torta e rabo. Vai, Amandinha, faça a última para nós ir embora. 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Aquele que os estuda de boa fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Ter boa fé. Boa fé. E isso Boa é muito fé. complicado. Encerremos. Terreno. Claudinho vai comprar o pão e o leite dele para amanhã. É isso Comprar aí. o pinho-sol. É isso aí.